Olá, amigos! O nosso primeiro encontro neste segundo semestre de 2020 para a disciplina de Economia. Antes de tudo, eu inicio aqui convidando você para que se inscreva. Inscreva-se em meu canal, dê aquele curtir, comente este vídeo. A sua devolutiva é muito importante para o fortalecimento deste canal e da devolutiva no grupo de acompanhamento das disciplinas da Univesp. Eu quero aqui fazer uma reflexão com vocês sobre a importância da economia, da disciplina de economia e da economia como um todo, no dia a dia, em nossa vida. Então nós vamos traçar aqui uma analogia, vamos fazer uma reflexão acerca de todo o movimento da economia, da disciplina de economia e do cenário da qual nós vivemos. Trago aqui inicialmente para vocês uma frase do economista Charles Whelan, do livro Economia, o que é, para que serve e como funciona. É que ele diz que a economia nos presenteia com um conjunto poderoso e não necessariamente complexo de ferramentas analíticas que podem ser usadas a fim de olhar para trás e explicar o porquê os fatos aconteceram de forma que aconteceram, para olhar em volta e dar sentido ao mundo, e para olhar adiante, de modo a anteciparmos os efeitos de importantes mudanças políticas. A economia é como a gravidade, ignore e você terá algumas surpresas bem desagradáveis. Ou seja, ele traz para nós a necessidade de analisarmos, de entendermos de economia, entendermos um pouco das suas ferramentas, qual é a importância dela no cenário e no mundo em que vivemos, como ela influencia a nossa comunidade, como ela influencia o que está no entorno da nossa vida. Como que os movimentos econômicos na sua cidade, estado, no Brasil e no mundo, têm aí uma repercussão que podem impactar direta e indiretamente na vida de cada cidadão. A economia, então, ela vem como uma força motriz que traz esses impactos que podem ser surpresas, como Ellen bem diz, desagradáveis. Então, neste complexo mundo em que vivemos, capitalista que somos, nós não devemos ignorar a importância da economia. E eu trago para vocês, inicialmente, uma matéria, uma publicação das Nações Unidas de 4 de agosto, que fala da urgência da Agenda 2030, que é a carta assumida de compromissos com os 17 Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável da ONU, em 169 metas a serem atingidas pelos países signatários. E o Brasil é um dos países que mais teve influência, que mais buscou a existência dessa carta, que ela é reflexo dos objetivos do milênio. Então essa Agenda 2030, ela traz para nós uma série de informações, de objetivos que os países, os estados, os municípios, a comunidade como um todo deve colocar em prática para que traga o desenvolvimento sustentável. E quando fala de desenvolvimento sustentável, não falamos apenas de questões ambientais, falamos do mundo como um todo, dessa casa comum da qual nós vivemos, que é o planeta. Então, dentro dessa Agenda 2030 surge o senso de urgência para a sua execução, com o desafio que foi renovado agora frente à pandemia da Covid-19. E aí nós temos esse chamado para a década da ação, assim como coloca Antônio Guterres, que é o secretário-geral da ONU, para que possamos empreender, para tirar esses ODS do papel. E aí você me pergunta, mas qual é o reflexo disso na minha vida? O que a Agenda 2030 tem a ver com a economia, com o que eu estudo? Tem tudo a ver. Os objetivos, eles são aí apresentados, essa agenda de 2030, ou seja, uma agenda de compromissos para 2030, para que o mundo possa se ressignificar, para que ele possa ter aí os seus resultados profícuos na sua gestão. E eu trago para vocês, dentro desse contexto, a informação também aí publicada nessa mesma matéria das Nações Unidas, da ONU Brasil, que o Produto Interno Bruto, o PIB da América Latina e do Caribe, deve recuar 9,1% este ano, enquanto a queda prevista para o PIB brasileiro
é de cerca de 9%. Então a pobreza deve chegar a mais de 37% da população da região, ou seja, 231 milhões de pessoas, enquanto 98 milhões de pessoas viverão em situação de pobreza extrema, segundo as projeções da Comissão Econômica para a América Latina e do Caribe, a CEPAL. E aí, essa reportagem traz para nós a lembrança, o fortalecimento da seguinte informação, que o desemprego e a informalidade devem aumentar com um fechamento de 2,7 milhões de empresas, somando 44 milhões de pessoas sem emprego na região. Só no Brasil a pobreza deve chegar a 25% da população, ou seja, 50 milhões de pessoas. Dado essas informações iniciais, nós vamos aqui refletir um pouco sobre economia, voltamos a discutir o PIB e as questões econômicas do Brasil ainda neste encontro, mas já é possível traçar um paralelo, né, traçar aí essa linha imaginária e entender o impacto dessa crise e entender a importância da economia no cenário em que vivemos, no cenário de pandemia, porém, na vida de cada ser humano. E dentro lá, voltando, né, nessa filosofia, nessa reflexão, dentro da proposta do livro Economia, o que é, para que serve, como funciona, nós temos que entender a importância da economia de forma aí familiar, né, que é uma cena impressionante, e que aí eu faço essa citação do livro que fala lá que numa grande universidade americana um estudante de pós-graduação está no palco de um grandioso anfiteatro. Então imagine a cena, desenhando gráficos, equações no quadro negro. Talvez ele fale inglês com fluência, talvez não. O material ele é árido, é matemático. Então quando chega a hora do exame, quando chegar a hora do exame, você pode pedir aos estudantes, né, que eles deduzam uma curva de demanda ou diferenciem em função do custo total. Complexo, né? Isso é a disciplina de economia. Então, esses estudantes, alguns estudantes, eles acabam dedicando tempo suficiente para apreciar o quadro geral. E a grande maioria sabemos que não. Na verdade, os alunos mais brilhantes, mais curiosos intelectualmente, sofrem ao longo do curso de economia, né? E ficam felizes e quando passam, e dão adeus à matéria para sempre. A economia, então, ela é arquivada, como o cálculo e a química, matérias rigorosas. Assim como essa videoaula, daqui a um tempo, ela ficará somente aí nas lembranças e nas plataformas hoje do YouTube, né? Porém, essas matérias mais rigorosas, elas trazem para nós o desafio da memorização e o pouco que tem a ver do que virá adiante. O que você vai lembrar dela, o que você vai colocar dela em prática? Daqui a algum tempo, nada, você nem lembrará. Mas uma porção de alunos também vão evitar, né, esses alunos brilhantes vão evitar o curso. Outros vão utilizar dessas ferramentas, vão visualizar alguma coisa, vão lembrar desse momento lá na frente, desses dados, dessa análise. Claro que de acordo com a sua área de atuação. E de um ponto de vista, dos dois pontos de vista, nós sabemos os seus impactos. Vislumbramos o que pode ocorrer. Então, essa disciplina, às vezes, ela é intuitiva e outras vezes contra-intuitiva. Então, ela está temperada com vários pensadores, vários autores, e muita gente prazerosamente iria se debruçar, por exemplo, num livro a respeito da Guerra Civil Americana ou uma biografia de Samuel Johnson, e acaba fugindo de um tema que deveria ser acessível e fascinante. A mídia, ela traz para nós inúmeras referências. Aqui no texto eu cito Ben Bernanke, que desempenhou um papel crucial na resposta do governo dos Estados Unidos à crise financeira global. Mas, de um modo geral, nós temos vários outros trazendo para os dias atuais, para o Brasil. Nós temos os nossos pensadores, os nossos economistas, e aí nós entendemos, principalmente em cenários políticos, quando se aproximam de campanhas eleitorais, e este ano nós teremos a nível municipal, e esta questão da economia, com uma dose recheada de informações, muitas vezes construtivas, outras contra-intuitivas, no debate político, que vai incluir essas afirmações dentro dos
do projeto dos candidatos, que fala de terceirização, de globalização, outros que estão aí influenciando no cenário de geração de emprego e renda. E dentro dessa proposta, nós temos, né, dentro dessa filosofia aqui, dentro desse bate-papo que nós estamos buscando estabelecer essa reflexão, vem a informação do comércio internacional como qualquer tipo de competição baseada no mercado, que vai criar perdedores. E isso também, numa analogia, é gerada de forma local, nos municípios, mas a noção de que isso nos deixa coletivamente mais pobres está errada, né? Na verdade, esse tipo de afirmação em economia seria equivalente a dizer que a Marinha dos Estados Unidos estaria correndo risco ao navegar por lugares distantes. Esse pensamento que deve ser analisado e deve ser colocado nos debates, não somente nos debates políticos, mas sim no dia a dia. O que significa essa movimentação dentro das nossas profissões, que gera também a produção acadêmica, mas gera a produção de emprego e renda. E isso irá influenciar significativamente na vida de cada ser humano. E a economia, ela vem para nós neste momento, neste cenário, como uma disciplina que traz a premissa importante, que os indivíduos agem para melhorar ao máximo a sua vida, ou seja, maximizar a sua própria utilidade, isso num jargão profissional. Então, os indivíduos, eles buscam um conceito similar de felicidade e busca a utilidade para isso. Na citação de Ellen, ele fala de vacina contra o tifo e do compromisso de pagar impostos. Hoje nós falamos de uma vacina para o coronavírus, trazendo as questões econômicas de geração de emprego e renda, os desafios desse distanciamento, dessa quarentena, que gerou impactos significativos na economia local. E a longo prazo nós vamos colher esses resultados. Então a economia, ela vem evoluindo, não somente como uma disciplina de faculdade, mas ela traz para nós as áreas interessantes e produtivas de uma investigação do campo da economia comportamental, que vai explorar os indivíduos a tomarem as suas decisões, às vezes de maneira não tão racionais quanto as previstas nas teorias econômicas, uma vez que nós somos movidos por emoções. Então a maior parte de todo esse cenário, ele ocorre na economia. E aí eu trago para vocês a citação de David Brooks, um colunista do New York Times, que diz que o comportamento econômico pode ser predito com exatidão com modelos elegantes. Então essa visão, ele explica muita coisa, mas não na atual crise financeira. E ele falava de uma crise financeira lá atrás. E essa crise hoje é atual. Então essa crise atual, ela desfechou com um golpe nessa economia clássica também. Pegou esse bloco de trabalhos, não somente realizados, feitos em psicologia, como na reportagem, mas como na vida prática, na política pública, no momento em que vivemos. E aí, já de forma prática, eu trago para vocês uma matéria publicada agora, no último dia 22 de agosto de 2020, pelo portal G1, que traz que o PIB do segundo trimestre trará recessão recorde. Então, analistas veem a recuperação desse nível pré-pandemia somente em 2022. Então, essa estimativa do mercado da economia brasileira, que registrou um tombo recorde em torno de 8% a 10% no segundo trimestre. É o que colocará o país oficialmente em recessão, trazendo para nós aí esses impactos. Mas também é consenso que, entre o mercado e o próprio governo, que a retração foi drástica. Colocou o Brasil numa recessão técnica, ou seja, com recuo do nível de atividade por 2 trimestres consecutivos. E essa reação forte dos setores, como o comércio e a indústria, nos últimos meses, e a melhoria da expectativa para o PIB de 2020, os analistas avaliam que o Brasil, só deverá recuperar o patamar pré-pandemia em 2022, com o encerramento, o enxugamento de medidas que tragam alívio aos reflexos da pandemia. E isso é interessante dentro desse levantamento do portal G1, que ele traz para nós a estimativa de retração acima de 8% da economia brasileira no segundo trimestre, frente aos 3 meses anteriores. E das 12 consultorias
instituições consultadas, 10 esperam um tombo de até 10% no patamar da linha, com aí a projeção, com a última projeção do governo. Então, com essa retração, o PIB, o IBGE traz para nós do PIB que o PIB desabou 3,9% em relação com o trimestre imediatamente anterior. E isso é uma série histórica de dados trimestrais que foi iniciada em 96. Então, os estudos do IBRE, da Fundação Getúlio Vargas, traz para nós essa reconstrução da série trimestral dos anos 80 e mostra para nós que a maior queda, então, havia sido no quarto trimestre de 1990, quando a economia teve uma retração de 4,7% ante os 3 meses anteriores. E nós ficamos com esse desafio, confirmada a expectativa de queda de mais de 8% do PIB no segundo trimestre, e a economia brasileira ela irá regredir ao patamar que se encontrava no terceiro trimestre de 2009. Ou seja, no primeiro trimestre, o PIB encolheu 1,5%, retornando ao nível do segundo trimestre de 2012, interrompendo aí uma trajetória de 12 meses de recuperação da economia. E dentro dessa queda recorde, nós temos a considerar que o Brasil entrou na recessão já lá no primeiro trimestre. Então, é importante que essas revisões venham para que a gente faça uma análise melhor de todo esse cenário. Esperamos, né, que o PIB só retome ao nível pré-crise no segundo trimestre de 2022, assim também afirmam esses pesquisadores, esses economistas, a considerar um crescimento de apenas 2,4% no ano que vem, de modo a não recuperar nem a metade do que foi perdido esse ano. Então nós estamos, na avaliação geral, no fundo do poço, que foi entre os meses de abril, né? E aí o pior da crise já ficou para trás. Isso é o que nos alivia. Então nós passamos a entender um pouco as questões de economia e o impacto disso tudo em nossa vida, né? Quais são as demandas, o que é que ela gera, né? Quais são as medidas restritivas, junto com essas precauções sanitárias, que foram geradas pelo medo do contágio do coronavírus, e como que isso vai refletir de forma heterogênea nos setores econômicos. Então nós temos esse desafio, e aí essa imagem ela ilustra bem para nós, nesse gráfico, a queda nossa, a projeção para 2020, segundo o IBRE da Fundação Getúlio Vargas, é de menos 11% no acumulado do primeiro e segundo trimestre. Então, quando que a recessão começa? Ela começa quando o PIB fica negativo por 2 trimestres seguidos. Então, os economistas usam o jargão da recessão técnica. Já o conceito de recessão mais amplo é o caracterizado por uma retração expressiva. É generalizada na maioria dos indicadores econômicos. Isso independente de haver o segundo trimestre no vermelho. E quando a recessão acaba? Justamente é a interrupção de uma sequência de quedas trimestrais do PIB, que é quando é vista como uma saída técnica da recessão. É o fim da recessão, entretanto, dependendo não só da mudança de tendências, como também da recuperação disseminada e consistente na maioria dos setores da atividade econômica. E aí é necessário a gente entender essas tentativas no discurso do governo de furar o teto, que vai ser difícil, né, também dentro dessa pressão por parte do presidente, do Centrão, dos militares em cima do Ministério da Economia, ou seja, toda uma influência econômica, uma influência política, que gera um impacto. E, como bem dito pelo economista Sérgio Vale, né, que vai projetar um tombo de 5,3% do PIB em 2020 e uma alta de 2,2% em 2021. Então, no cenário otimista, considerando essa taxa de 2,4% em 21, 3% em 22, ou seja, em torno de 2,25% nos anos seguintes. Então, o Brasil só deverá retornar ao seu nível de atividade pré-crise, que varia de 2014 em 2024, ou seja, levará 10 anos nesse cenário para concluir um processo de recuperação
da economia, para ele recuperar o seu último pico. Então nós temos essa preocupação e, como eu já disse anteriormente, né, os dados do Fundo Monetário Internacional, FMI, indica que o PIB brasileiro deve recuar aí esse 9,1% este ano. E aí será a primeira vez em 120 anos, pelo menos, que o país vai registrar uma recessão num período acumulado de uma década. Então nós temos essa fraqueza dos anos de 2010, que já estava no radar desde o ano passado. Então o país enfrentou uma recessão profunda, houve apenas uma tímida retomada, que tudo isso foi incapaz de apagar todos os estragos. E nós vamos ter, dentro dessa previsão, mais uma década perdida. Então é possível perceber o impacto do coronavírus no Brasil, como que isso influenciou na nossa economia, e a pandemia ela veio para agravar ainda mais esses desafios que nós vivemos na economia. Então o Brasil ele continua na lanterna, se comparado a outros países. O desempenho do PIB dos países em 2011 e 2020 são preocupantes. Nós percebemos o avanço de tudo isso, a mostrar que o Brasil fica lá com menos 0,3%, enquanto a China fica com 6,7% desses dados. Perdão, acabou a apresentação, mas assim, eu quero aqui registrar para vocês esse impacto das reformas microeconômicas, que, a começar pela tributária, essas reformas que devem ocorrer, esse esforço da negociação com estados, com municípios, para que a gente possa imaginar uma convergência para uma boa reforma tributária. E isso é muito importante. Dado essas informações, eu faço um convite a você para que assista às videoaulas que estão nessa playlist de economia, da disciplina de economia, que já foram gravadas anteriormente, para que você possa revisar o conteúdo, entender um pouco mais desse cenário, dessa discussão. E no próximo encontro, a gente avança um pouco mais nas diretrizes, nos pensamentos. Não se esqueça, inscreva-se neste canal, dê um curtir, comente. A sua devolutiva é muito importante para que eu possa melhorar as atividades. Um forte abraço e até logo.